Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem quer viajar para os Estados Unidos ou a trabalho ou a passeio e quer tirar o visto junto ao consulado americano. Tenho para vocês 9 questões mais feitas pelo consulado e essas questões é o que vão definir, na maioria das vezes, se você vai receber um sim ou não para o seu visto. Geralmente, se você recebe um não, fica muito difícil nas próximas tentativas para você receber um sim. Geralmente, a grande porcentagem é que se você receber um não, um negativo no seu visto a primeira vez, você provavelmente das próximas vezes você também vai receber um não. Então isso é muito ruim. É importante que você de primeira tire o visto, vá apresentar seus documentos, na entrevista você passe e receba um sim. Então nós vamos aprender como tirar o visto americano de primeira, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal Os Mineiros nos Estados Unidos e acompanhe com a gente as 9 questões que o consulado americano deve fazer para você. Como tirar o visto americano? Em primeiro lugar, você deve tirar o seu passaporte, obviamente. Então eu vou deixar para você aí o site da plataforma brasileira de onde você deve tirar o passaporte seu, onde você vai encontrar geralmente na Polícia Federal. Lá está a plataforma na internet para você tirar o seu passaporte. São os documentos básicos que você vai precisar. Nesse link que eu vou colocar na descrição, vai explicar para você tudo que você precisa ali. Então não se esqueça de olhar na descrição abaixo e encontrar o link. Segundo, identificar a categoria em que você se encaixa na seleção de qual visto você precisa. B1, que seria o visto de negócio. Se você está vindo para os Estados Unidos para fazer negócio, você vai escolher, obviamente, o seu visto vai ser B1. E se você está vindo para os Estados Unidos a turismo, o seu visto, obviamente, vai ser o visto B2. Não se esqueça disso, que isso é importante para você saber. Os links também estão na descrição. Agora, em terceiro lugar, você vai precisar de preencher um formulário. Essa ficha vai constar todas as informações que você precisa de fornecer ali. O nome desse formulário é DS-160. Não se esqueça, DS-160. Eu vou colocar também a descrição, na descrição vou colocar o site que você vai baixar esse formulário. O site é mais ou menos esse daí que eu estou apresentando aí. Esse é o site. Quando você clicar no site, vai aparecer o local de onde você quer tirar o visto, se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo, se é em Brasília, mas você escreve ali em cima, coloca português, vai ficar mais fácil para você. Geralmente, em algumas vezes você consegue ter essa tradução quando você clica em português, dependendo de como está montado o seu computador, ele consegue traduzir automaticamente para você para o português. Se não, você pode acessar também esse link que eu estou colocando para você aí, e nesse link vai ter o formulário já em português para você, e isso ajuda muito, né? Agora o quarto item, não se esqueça de salvar todas as senhas e pegar o comprovante de agendamento. Isso é muito importante porque se você perder as senhas e não anotar as coisas direitinho, você vai se enrolar e não vai conseguir fazer 2 vezes. Então procura guardar todas as senhas, aquelas informações ele guarde direitinho, o nome que você colocou da forma correta, guarde isso tudo, porque o site pode ir salvando as informações que você está colocando nele. Então salve as informações, mas você também guarde as senhas de entrada, tudo direitinho, para você ter acesso e imprima o comprovante que vai trazer para você o agendamento. Então é muito importante isso. Item número 5. Preparar todos os documentos necessários. Lógico, você vai estar mexendo com o documento, é importante você levar todos os documentos direitinho, guarda, faz sua pastazinha com todos os seus documentos, o máximo de documentos que você puder colocar ali, coloque, guarde tudo, monte tudo direitinho, seja bem organizado para você não ter problema na hora, porque isso tudo pesa contra você. Então, seja organizado, monte a pasta com todos os seus documentos. 6. O que devo falar e o que não devo falar na hora da entrevista com o cônsul. Isso é muito importante. Tem muita gente que na hora da entrevista acaba ficando nervoso e acaba perdendo as pontas ali. Então é importante você, em primeiro lugar, se acalmar. Entenda, você está indo passear nos Estados Unidos, então você não tem nada a perder, não tem nada a jogar fora. Então fique tranquilo, às vezes você
se desesperando, ficando um pouco nervoso na hora, já é uma negativa para você. Geralmente eles observam isso muito. É tão importante os documentos certinho como a sua presença ali, a boa presença ali, boa aparência ali, sem ficar nervoso, roendo unha. Não, isso pesa mal contra você. Ok, agora eu vou passar para você as 9 perguntas que com certeza definirão a sua resposta, sim ou não, para o seu visto. Visto aprovado ou visto negado. Em primeiro lugar, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Qual é o objetivo da sua viagem? O que você vai fazer nos Estados Unidos? Se você vai a trabalho, diga eu vou a trabalho. Se você vai a passeio, eu vou a passeio. E explique o que você vai fazer, tanto para trabalho, tanto para passeio, da forma mais básica possível, seja sucinto e responda bem, mas responda com o mínimo de palavras possível, para evitar de que ele venha te fazer outras perguntas em cima da sua resposta. É mais sábio responder menos. Onde você vai ficar nos Estados Unidos? É importante você responder da forma mais sincera e mais honesta. Se você vai viajar e vai ficar na casa do seu amigo, fala, vou ficar na casa do meu amigo. Se você vai ficar num hotel, vou ficar num hotel. Se você vai ficar na casa de um parente, vou ficar na casa de um parente. Então, a mentira, se for descoberta, e geralmente ela te causa muito dano. Então, evite falar mentira, seja o mais honesto possível e o resultado vai ser melhor para você. Terceiro, quanto tempo você planeja ficar nos Estados Unidos? Eu diria que a melhor resposta para isso aí é 2 a 3 semanas, não mais, porque pode fazer com que o cônsul venha entender que você está querendo ficar mais tempo, permanecer. A ideia de que você está indo para os Estados Unidos não é para ficar nos Estados Unidos, porque se você for ficar nos Estados Unidos e eles perceberem isso, eles vão negar o seu visto. Então, o tempo de estadia é 2 a 3 semanas, geralmente é mais aconselhável para pessoas que vai passear, não prolongar muito, isso chama um pouco da atenção deles. Então, quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos? 2 a 3 semanas. Não é um padrão, mas geralmente a resposta que soa melhor para o cônsul seria 2 a 3 semanas. Então preste atenção nisso. 4. Quanto você acha que vai custar para você ficar nos Estados Unidos? Lógico que essa pergunta não tem uma resposta geral para todos. Se você vai ficar na casa de um amigo, você vai gastar menos do que se você for ficar num hotel durante X dias. Se você vai para a Flórida, para Disney, você vai gastar X e X. E se você vai ficar num hotel de luxo e tal, e vai fazer passeios, então não tem uma resposta ideal para essa pergunta. Mas você faça os seus cálculos, os seus planos, pesquise no Google quanto você acha que vai gastar de acordo com aquilo que você planeja fazer aqui nos Estados Unidos e vai te dar uma base de quanto você pode gastar nesse período. E essa seria a resposta ideal. 5. Qual o seu trabalho no Brasil? O quanto você ganha no Brasil? Isso é muito importante. Essa pergunta talvez seja uma das mais importantes, porque isso daí vai definir se você tem condição ou não de ir passear nos Estados Unidos. Se você trabalha e ganha legal, tem uma carteira de trabalho, né, que se diz no Brasil, se você tem uma carteira de trabalho, apresenta a carteira de trabalho com aquilo que você ganha real, apresente o que é mesmo para você evitar um problema, e porque do contrário você não vai ter como provar nada, você vai desprovar e vai tomar um não e vai complicar as suas próximas viagens, porque você vai ter o visto negado. Então procure ser honesto, procure apresentar o melhor. Se você tem dinheiro na conta, às vezes é importante você já tirar um extrato do banco, é importante você mostrar que você tem alguma coisa que te liga ao Brasil e que não é a sua intenção de permanecer nos Estados Unidos. Então, essa pergunta, qual o seu trabalho no Brasil, o quanto você ganha no Brasil, é muito importante. 6. Quem está patrocinando a sua viagem e quem pagará pela sua viagem? Essa pergunta, obviamente, ela é vinculada com a pergunta anterior. Se você não tem condições de viajar para os Estados Unidos, não pode pagar pela passagem, mas tem alguém que está patrocinando para você, pagando a viagem para você, essa pessoa deve fornecer para você de antemão
todos os documentos que provam que ela tem condições. Se ela for um cidadão americano, por exemplo, mas brasileiro ou cidadão americano que tem a dupla cidadania, seja o que for, essa pessoa deve te fornecer o income tax, que é o imposto de renda dele aqui nos Estados Unidos, que vai provar o quanto ele ganha, se ele tem realmente condições de ser o seu patrocinador, então vai mostrar no imposto de renda dele ali, você apresenta isso para o consulado e vai ser o que vai te dar a garantia de conseguir esse visto. Então, quem está patrocinando a sua viagem é uma pergunta muito importante e você precisa de apresentar isso. Se por acaso for um brasileiro que tem condições financeiras também, você deve ter pegar com ele o imposto de renda dele e aquilo que prova que você está indo para os Estados Unidos porque está sendo pago por uma empresa ou por um amigo, seja qualquer que seja a razão, você tem que ter provas disso físicas, ok? Tem que ter documento que comprove. Logicamente, documento que comprove condições financeiras. Pergunta de número 7. Qual é o seu histórico de viagens? Você já viajou para outros países? Você viajou para qual país? Então ele faz essa pergunta porque você quer saber se você vai viajar a primeira vez para os Estados Unidos ou se você realmente é uma pessoa que gosta de viagens, que seria muito importante se você tivesse viajado já para a Argentina, para o Peru, alguns outros lugares da América Latina, países mais próximos que seja mais barato, mas mesmo assim prova que você gosta de viagens a passeio. Isso é importante, mesmo que seja negócio também. Então é mais fácil ele dar um visto para quem já viajou para 2, 3 países ou para um outro país. Você foi viajar para lá para quê? Eu fui viajar a passeio, que eu queria conhecer o Peru, queria conhecer a Argentina. Então isso mostra que você é um cara que gosta de viajar, isso te ajuda demais. Então se você quiser uma garantia disso, faz o seguinte: compra uma passagem de um desses pacotes bem baratinho que tem aí, vai para a Argentina, vai para qualquer outro país mais próximo que não requer muita burocracia em torno de visto. Faz isso, isso vai te ajudar demais para quando você for pedir o visto americano. Você vai chegar lá e vai falar assim: eu já viajei para a Argentina, já viajei para tal lugar assim e quero também conhecer os Estados Unidos. Poxa, vai ser beleza, você vai conseguir o visto com muita facilidade. Pergunta de número 8. Você tem alguma família nos Estados Unidos? Você tem amigos ou parentes? Essa pergunta é problemática. Então, eu sei de muitas pessoas que falam assim: meu tio mora lá, ou meu primo, ou meu irmão, geralmente gente que tem documento aqui nos Estados Unidos, como eu, se o meu irmão chegar e falar assim: meu irmão mora lá, então é sujeito ele ser negado, porque o meu irmão teria assim, um potencial grande de permanecer nos Estados Unidos comigo. Então, isso é o que tem acontecido. Então, mas é importante você dizer a verdade. Se tem alguém que mora nos Estados Unidos, tem alguém que mora nos Estados Unidos. Se não tem, diga obviamente não tem. Se vai ficar na casa de alguém, diga eu vou ficar na casa de parente ou assim, assado, mas seja específico. Se for filho ou pai ou irmão, seja específico. Eu vou para casa do meu irmão ficar tantos e tantos dias. Só, não diga muita coisa a mais. Pergunta de número 9. Quando você planeja viajar, você já reservou o seu voo? A resposta para isso aí, obviamente, seria que não reservou o voo ainda. Porque você não vai comprar uma passagem, eu já sei de pessoas que fizeram isso e tiveram o visto negado. Você não vai comprar uma passagem sem receber o visto primeiro. Primeiro que as indústrias aéreas as empresas aéreas não vão te devolver o seu dinheiro se você tiver o visto negado. Então, não é muito sábio. Da mesma hora que ele pergunta para você e você responde: já comprei minha passagem. Então, ele vai te negar, porque não faz sentido o que você está fazendo. Você não está um cara que está planejando muito bem. Então, não compre a passagem previamente. Lógico, você vai ter que fazer o seguinte: comprar a passagem de 2 a 3 meses, essa seria uma boa data. Não, eu vou programar para daqui uns 2 a 3 meses, ainda não comprei minha passagem. A melhor resposta seria essa daí. Quando você precisa viajar? 2 a 3 meses para frente. Seria o ideal, ou até mais, mas o ideal 2 a 3 meses para frente. Mostra que você está planejando e precisa de um visto com uma certa urgência. Não assim, o ano que vem eu vou viajar. Não, então o ano que vem você vem tirar o visto. Não, 2 a 3 meses seria a melhor resposta para o consulado. Item de número 7. É muito importante. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá o seu like,
compartilhe e vai ajudar a gente sempre a produzir vídeos de ajuda a todos aí que querem passear nos Estados Unidos, vir passar uns dias e conhecer os Estados Unidos. Então se inscreva no nosso canal, dá o like, isso sempre ajuda a gente. E o número 8, é importante você também assistir esse vídeo que eu postei algum tempo atrás. É um vídeo que fala sobre quer morar nos Estados Unidos? Eu explico nesse vídeo tudo sobre como morar nos Estados Unidos para as pessoas que querem morar nos Estados Unidos legalmente, que têm a permissão para morar nos Estados Unidos. Eu explico o passo a passo do que fazer, como alugar sua casa, que está bem explicadinho nesse vídeo que você está vendo logo aí abaixo. Então não deixe de assistir o vídeo e também compartilhe. E agora o número 9, que também é muito importante, mas é muito importante para mim. Eu quero agradecer por você assistir os vídeos do canal Os Mineiros nos Estados Unidos. Quero te agradecer por se inscrever e estar sempre comunicando com a gente, sempre mandando mensagens. Quero agradecer demais. Obrigado por compartilhar e por assistir o canal Os Mineiros nos Estados Unidos. E Deus te abençoe.